compartilhamento de informações, principalmente com as partes interessadas, e que isso naturalmente gera um processo de gestão do conhecimento. E aí, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, porque a gente aprende muito no gerenciamento de projetos. Cada projeto é único, tem as suas dificuldades, tem os seus acertos, tem os seus erros, tem aquilo que você entrega, tem as reações das pessoas, são executados em momentos diferentes, e tudo isso vai fazendo com que a gente aprenda muito em qualquer projeto que nós estejamos desempenhando. Só que assim, a gente precisa aprender e a gente precisa também aprender a gerenciar esse conhecimento que é gerado, né? Então, é muito importante, eu já tenho algumas aulas atrás, a gente falou de lições aprendidas de projeto. O gerente de projeto tem que ter muito esse cuidado de tudo que vai acontecendo, o conhecimento gerado, ele fazer o registro disso no formulário de lições aprendidas. Por quê? Porque quando acontecer alguma outra situação parecida com aquela, a gente saiba o histórico e a gente consiga recuperar isso, né? Então, apesar da gente ter uma grande capacidade para geração de conhecimento dentro dos projetos, a gente tem que pensar que as pessoas, muitas vezes, elas vêm e vão, e a empresa é feita de pessoas. Então, bloco, parede, telha, isso aí não retém conhecimento nenhum. Quem retém são as pessoas. Então, a gente precisa potencializar a memória organizacional. Então, a gente precisa sempre procurar registrar essas lições aprendidas e fazer com que isso vire uma prática, porque se um dia a equipe muda, se uma pessoa não está, a gente vai ter onde recuperar essa informação, né? Então, fazer os registros dos problemas, das soluções que foram dadas, guardar isso e depois dizer, olha, está aqui compartilhado. Então, com certeza é mais uma ferramenta que os próximos gerentes, as próximas equipes de projeto vão contar. Se a gente consegue ter essa cultura, né, de fazer a gestão do conhecimento, vira um círculo virtuoso que todo mundo sai ganhando. Todo mundo sai ganhando, não tem como pensar de outra forma isso, né? E aí, assim, essa etapa de você gerar os conhecimentos, ela geralmente, as pessoas pensam que ela está associada com o encerramento de projeto. Mas não, a geração do conhecimento ela deve acontecer o tempo inteiro. Cada situação que for acontecendo, desde o início, do primeiro dia até o último dia do projeto, ela merece ser registrada e merece ser guardada no nosso banco de dados aí de gestão do conhecimento. Mas é fato que quando um projeto chega a seu fim, a gente vai fazer uma recuperação até maior, até uma reflexão maior sobre os problemas que aconteceram. Quando chega esse momento, né, quando o projeto chega ao fim, a gente começa a observar isso através de alguns indicadores. Então, quais são esses indicadores, né? Um projeto ele vai chegando ao fim quando a gente começa a notar que os objetivos eles estão sendo atingidos, as entregas estão sendo feitas, né? Tanto as entregas intermediárias quanto a entrega final, ela está se aproximando, né? E aí, assim, é muito importante a gente ter em mente que nesse processo vários objetivos eles são colocados e alguns deles podem ser atingidos ou não, e outros não, né? E por que alguns objetivos eles não são atingidos? Muitas vezes porque eles foram subdimensionados ou superdimensionados, outras vezes porque de fato eles não faziam parte do projeto e a gente se animou um pouco mais do que de repente poderia, né, ou deveria ter. Então, acontecem essas coisas, né? Mas é muito importante a gente ter maturidade para entender que planejou, é aquela história, quanto mais tempo você gasta planejando o projeto, menos tempo você vai gastar com o problema depois. Então, se você planejou adequadamente, você vai ter essa relação de objetivos realizados ou não realizados, ela vai ficar um pouco melhor, né? E assim, nesse sentido, pensar mesmo em quantificar os objetivos de forma objetiva, de forma que de fato reflita aquilo que precisa ser entregue. E não ficar colocando coisas a mais ou exigindo demais, né? Outra coisa que é importante a gente refletir também, né? Os projetos evoluem para unidades empresariais. Então, de forma muito comum, a gente vê equipes de projeto que se reuniram para aquela finalidade, depois começarem a se juntar para fazer outras coisas e virarem empresas mesmo, especializadas em fazer aquilo. E isso é importante, né? Isso é uma evolução, eu acho que propicia oportunidades para as pessoas também, né? Mas, ao mesmo tempo em que a gente tem muitas coisas boas fortalecendo
e fazendo com que as pessoas se motivem a tocar outros projetos, os projetos também podem ser enfraquecidos, né? E como que você enfraquece um projeto? Se você vai lá e tira coisas principais dele. O que é principal no projeto? Recurso, tempo, ou você muda muito o escopo do projeto. Se você mexeu no escopo do projeto, se você tirou dinheiro, recurso, ou você tirou tempo, realmente fica muito complicado. Quando eu falo assim, tirou, tanto faz assim, tirar como acrescentar. Nada é muito salutar, né? O ideal é que sempre as coisas ocorram conforme foram planejadas inicialmente, né? Outra coisa importante a gente pensar, né? Que durante o projeto inteiro a gente deveria ter buscado uma integração entre os processos. Por quê? Porque uma vez que você enxerga essa integração, as atividades e os recursos, eles podem ser deslocados para outros projetos, né? Então, o que a gente está falando? Da gente agir muito assim, a gente tem o escopo, mas também a gente aproveitar um pouco dessa questão de aproveitar os recursos que estão ali. Então, o escopo do projeto, aquilo que tem que ser entregue, também pode ser visto pelo seguinte ponto de vista. Aproveitando essa nossa expertise, esse nosso conhecimento em uma determinada área, quais outros projetos a gente pode fazer usando esses mesmos conhecimentos, essas mesmas expertises? Isso é trabalhar por escopo. Então, você tem um conjunto de competências e aquele conjunto de competências você consegue fazer várias coisas ali. Então, isso é você pensar em projetos que estão muito relacionados entre si, muito integrados também, né? E aí, trabalhar com a possibilidade de que o encerramento de projetos também pode acontecer pelo simples fato dele ser extinto, né? Como que isso acontece? Ou se acontece? Será, professora? Acontece. Muitas vezes o cliente ele veio até você, ele pediu um projeto, você está trabalhando nele e o cliente simplesmente vira de uma hora para outra e fala assim, não, não vai rolar mais. E assim, não vai rolar mais por quê? Por vários motivos, né? O cliente pode ter mudado seu posicionamento, pode, se a gente está falando de uma empresa, pode ter acontecido alguma operação envolvendo essa empresa, ela pode ter sido vendida, né? Foi adquirida por uma outra empresa, essa outra empresa que adquiriu vai ter outros objetivos, né? Mudou alguma situação de mercado, aconteceu, né, como a gente está vivenciando agora, uma pandemia, né? E aí quebra vários paradigmas. Então, nesse sentido, os projetos eles também acabam sofrendo. E assim, muitas vezes eles são extintos, a maioria das vezes são extintos por essas questões externas e não pelo desempenho da equipe de projeto ou do gerente de projeto. Né? Então, é muito bom a gente também ter maturidade sobre isso, para enfrentar essa possibilidade, entender que isso é um risco, na hora que você está fazendo a sua lista de riscos do projeto, colocar isso como um dos riscos do projeto, né? E também estar ali com um plano de contingência preparado para caso isso aconteça, porque é possível que aconteça, né? E assim, independente da forma com que ele vai ser encerrado, é importante a gente pensar que ele tem que ter um fim, porque todo projeto tem começo, meio e fim, tem um prazo determinado para ser executado. Então, como é que a gente encerra um projeto? A gente pergunta para o cliente, né, sobre a aceitação final da entrega. Então, aquilo que eu estou entregando é aquilo que você pediu, né? Encerrar formalmente o projeto com o cliente, então, chegar, colocar os documentos na mesa, assinar o termo de encerramento de projetos, encerrar os contratos com fornecedores. Então, geralmente os contratos eles são feitos já com prazo definido, mas aqueles contratos que estão numa outra base, eles precisam ser encerrados na medida em que você também vai acabando essas atividades. Arquivar a documentação gerada. Então, o que é isso? Todos os documentos de projeto, eles têm que compor a base de conhecimento, até porque você pode precisar deles algum dia para alguma eventualidade, né? E aí começar também a tomar decisões em relação às pessoas, né? Então, pegar aquele time de projeto, ver se eles vão para outros projetos, se eles vão continuar juntos, se eles vão ser, digamos assim, separados para cada um ir para uma outra atividade. Então, precisa começar a dar direcionamento para as pessoas. Por mais que quem trabalha com projetos saber que é uma atividade temporária e que você vai ter que ir para outros projetos depois, é sempre importante a gente ter esse processo de relacionamento com as pessoas também. E sem falar na transferência de conhecimento, que é aquilo que eu já comentei nos slides anteriores, a necessidade de gerar as lições aprendidas e como que a gente pode fazer isso também
acontecer da forma que os conhecimentos gerados sejam melhores aproveitados. E aí, falando um pouco, né, já indo para o final aí da nossa aula de hoje, falando um pouco sobre o comportamento dos gerentes de projeto, né? É fundamental que durante o tempo todo os gerentes de projeto eles exibam alguns tipos de comportamento, mas principalmente na finalização dos projetos, tomar certos cuidados, né? Então, é esperado que um gerente de projeto seja responsável, ou seja, ele assuma as consequências daquilo que ele faz, daquilo que ele não faz. É esperado que um gerente de projeto ele desempenhe relações respeitosas com as pessoas, sempre, né? Nunca prejudicando, nunca ofendendo ninguém, nunca excedendo os seus limites do relacionamento, né? É esperado que um gerente de projeto seja uma pessoa justa, então que ele sempre seja imparcial nos seus julgamentos, que ele retire relações pessoais, interesses particulares, favoritismo, preconceito na hora de tomar uma decisão, que a decisão ela seja eminentemente técnica. É esperado que um gerente de projeto seja uma pessoa honesta, né? Então, sempre primar pela verdade, buscar pela verdade, ser uma pessoa transparente naquilo que está fazendo, porque com transparência, não importa se você fez certo, se você fez errado, mas a sua consciência sempre vai estar tranquila. E é esperado que seja uma pessoa que saiba gerenciar essa questão do conflito de interesse, né? Porque acontece em todos os projetos. Como eu falei, desde o churrasquinho na tua casa, né? Ah, é que você quer chamar o fulano, 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 aí outra pessoa quer chamar o ciclano, 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 e aí um conversa com o outro. Sempre vai acontecer. Então, o gerente de projeto ele precisa tentar olhar para essas situações, né? Enxergar até que ponto esses interesses pessoais eles estão conflitantes e eles atrapalham o processo decisório que vai levar à condução do projeto. Então, esses comportamentos são chave para que os gerentes de projeto desempenhem bem a sua função e façam com que isso seja, de fato, ocorra uma entrega que o cliente está esperando, né? Ocorra aquilo que o cliente está pedindo para a gente. E eu acho que com isso a gente conclui aí bem uma lista, né, de alternativas que, quando a gente fala alternativas estruturais, significam as alternativas que realmente fazem diferença, que importam, né, e que vão fazer o nosso projeto, de repente, transitar entre sucesso e não sucesso. Então, meu convite fica assim, né? Para você pensar sobre isso um pouco, né? Avaliar um pouco sobre isso. E aí tem atividade para fazer da nossa aula. Não esqueça de ler o capítulo do livro indicado. Ao fazer as atividades, se tiver dúvida, me mande um e-mail, me mande um WhatsApp para a gente solucionar as dúvidas antes da entrega, tá certo? E é isso aí. Para hoje, eu acho que o nosso objetivo aí está cumprido, né? E qualquer coisa, estou à disposição aí dos nossos canais de comunicação, tá certo? Um abraço virtual aí para você e até a próxima videoaula. Tchau, tchau.